Como Ranieri Mazzilli morreu? Ranieri Mazzilli foi um político brasileiro, que assumiu a presidência da República em dois momentos históricos, em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros, e em 1964, após a destituição de João Goulart da presidência. Pascoal Ranieri Mazzilli nasceu em Caconde, no interior de São Paulo, em 27 de abril de 1910. Ele era filho dos imigrantes italianos, Domenico Mazzilli, e de Angela Liuzzi, ambos emigraram da região da Basilicata. Sua família tinha algumas plantações de café e também atuavam no comércio. Ranieri desde cedo se envolveu nas atividades da família, junto com seus outros 6 irmãos. Porém sempre demonstrou dedicação pelos estudos, cursando as séries iniciais no Grupo Escolar Caconde, depois realizou o 2º grau no Ginásio Estadual de São Paulo, e concluiu os estudos no Colégio Brasil de Ouro Fino, em Minas Gerais. Em 1930, ele se mudou para Taubaté, onde foi coletor de impostos e ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, mas precisou interromper os estudos, para participar da Revolução de 1932, ao lado dos paulistas. Ele foi primeiro-tenente, e depois capitão do Batalhão 7 de Setembro. Com o fim do conflito, que terminou com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, Ranieri volta a se dedicar ao seu trabalho como coletor estadual, e em 1933, ele começa a trabalhar como editor da revista Boletim Fiscal, função que o tornou conhecido na área de finanças e da administração pública. Nesse mesmo ano, ele se casa com Silvia Serra. O casal se conheceu ainda na adolescência, quando Ranieri Mazzilli morava em Minas e estudava no Colégio Brasil de Ouro Fino. Silvia também vinha de uma família ligada ao café. Eles oficializaram seus votos matrimoniais em 27 de junho de 1933, e tiveram 3 filhos. Em 1935, ele foi nomeado coletor fiscal de Sorocaba e Jundiaí, e também atuou como professor de economia na Escola de Comércio de Sorocaba. Nesse período, ele retomou os estudos de direito, que havia interrompido em 1930, e se formou em 1940 pela Faculdade de Direito de Niterói. Com prestígio na área das finanças, ele se muda para o Rio de Janeiro, então capital federal, onde ocupou vários cargos públicos na área financeira. Ele foi diretor do Tesouro Público Nacional, secretário-geral de Finanças da Prefeitura do Distrito Federal, diretor da Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro e do Banco da Prefeitura do Distrito Federal. Ele também foi chefe de gabinete do ministro da Fazenda Manuel Guilherme da Silveira. Em 1951, ele iniciou a sua carreira política como deputado federal por São Paulo, filiado ao Partido Social Democrático. Em 1954, ele foi reeleito deputado federal. No seu 2º mandato, Mazzilli se candidatou à presidência da Câmara, porém não teve sucesso, e foi derrotado por Carlos Luz. 4 anos depois, foi reeleito novamente deputado, e se candidatou à presidência da Câmara. Dessa vez ele vence e alcança o cargo que o fará chegar à presidência do Brasil. Sua primeira passagem pela presidência do Brasil aconteceu em 25 de agosto de 1961, após a renúncia de Jânio Quadros, que havia sido eleito no ano anterior com uma ampla margem de votos. Quando Jânio renunciou, o vice-presidente João Goulart estava em uma missão diplomática na China, o que gerou uma crise sucessória no país. Os ministros militares se opunham à posse de Goulart, por considerá-lo um perigo para a segurança nacional e a democracia, devido à sua ligação com os sindicatos e os movimentos populares. Assim, eles formaram uma junta militar para impedir que o vice retornasse ao Brasil e assumisse o cargo. Diante desse impasse, Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados, assumiu interinamente a presidência da República, conforme determinava a Constituição. No entanto, ele não tinha poder real para resolver a situação, pois era apenas um representante do Legislativo. Ele ficou à mercê das pressões dos militares e dos políticos que defendiam a legalidade constitucional. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola liderava um movimento pró-legalidade, que exigia a posse de Goulart como presidente legítimo.
Após intensas negociações e manifestações populares, os militares aceitaram a posse de Goulart, mas com a condição que o sistema político fosse alterado do presidencialismo para o parlamentarismo, limitando os poderes do presidente. Essa mudança foi aprovada pelo Congresso Nacional em uma emenda constitucional, em 2 de setembro de 1961. Assim, no dia 7 de setembro de 1961, João Goulart tomou posse como presidente do Brasil, mas sob um regime parlamentarista. Ranieri Mazzilli voltou ao seu cargo de presidente da Câmara dos Deputados, após 13 dias como chefe do Executivo. A segunda vez que Ranieri Mazzilli assumiu a presidência do Brasil foi em 2 de abril de 1964, após a deposição do presidente João Goulart pelos militares. A retirada de Goulart do poder foi resultado de uma série de fatores que levaram ao agravamento da crise política, econômica e social no país, como a inflação, as greves, as reformas de base, a radicalização dos movimentos sociais e a influência da Guerra Fria. O estopim foi o Comício da Central do Brasil, realizado por Goulart no dia 13 de março de 1964, no Rio de Janeiro, onde ele anunciou uma série de medidas nacionalistas e reformistas, que desagradaram os setores conservadores da sociedade. Em resposta, no dia 19 de março, ocorreu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo, que reuniu cerca de 500 mil pessoas contrárias ao governo. No dia 31 de março, o general Olímpio Mourão Filho iniciou o movimento militar que derrubou Goulart, partindo de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro. Ele contou com o apoio de outros generais e de setores civis, como empresários, políticos, imprensa e igreja. Goulart tentou resistir ao golpe, mas não conseguiu o apoio suficiente das forças leais a ele. Assim, ele decidiu deixar o país e se exilar no Uruguai. Com a saída de Goulart, Ranieri Mazzilli, que ainda era o presidente da Câmara dos Deputados, assumiu novamente a presidência da República, mas dessa vez sem nenhuma legitimidade. Ele era apenas um fantoche dos militares, que já haviam tomado o controle do país e estavam decidindo quem seria o novo presidente. No dia 9 de abril de 1964, os militares editaram o Ato Institucional número 1, que suspendeu as garantias constitucionais e concedeu poderes extraordinários aos militares. Também foi determinado que o Congresso Nacional deveria eleger um novo presidente até o dia 15 de abril. Assim, no dia 11 de abril, o Congresso Nacional elegeu o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco como presidente do Brasil, com 361 votos. Castelo Branco tomou posse no dia 15 de abril de 1964, dando início ao regime militar que duraria até 1985. Ranieri Mazzilli voltou mais uma vez à presidência da Câmara dos Deputados, após 13 dias como presidente interino. Em fevereiro de 1965, ele tentou sua última eleição para a presidência da Câmara, porém foi derrotado por Olavo Bilac Pinto, que tinha a preferência do presidente Castelo Branco. Com a dissolução dos partidos políticos através do Ato Institucional número 2, de 27 de outubro de 1965, ele se tornou um dos fundadores do Movimento Democrático Brasileiro, e se candidatou em 1966 para a Câmara dos Deputados, porém, não venceu. Com o regime militar, Ranieri Mazzilli perdeu muita influência na política brasileira, e ganhou o apelido pejorativo de Modes, porque era descartável e tinha o dom de estar sempre na hora e lugar certos para evitar derramamento de sangue. Ele então se afasta da política, e vai viver em sua fazenda de 400 alqueires que recebeu de herança, em Ouro Fino, Minas Gerais. Dali, só saiu em 1972 para presidir a Comissão de Ética do MDB, seu último encargo. Sua vida na fazenda foi de relativa tranquilidade. Seu afastamento da vida pública acabou fazendo seu nome ficar no ostracismo da política. Ranieri Mazzilli faleceu na madrugada do dia 21 de abril de 1975, no Hospital Oswaldo Cruz, vítima de uma paralisação dos rins, que lhe provocou uma parada cardíaca. Ele estava com 64 anos. Seu velório ocorreu de forma simples e com discrição, ele foi enterrado no cemitério do Araçá sem honras e pompas de chefe de Estado. Mazzilli foi um personagem secundário na história do Brasil,
mas que teve uma participação importante em momentos decisivos. Ele representou a tentativa de manter a ordem constitucional e a normalidade democrática em meio ao caos e à instabilidade política. No entanto, ele também foi incapaz de resistir às pressões e às mudanças que alteraram profundamente o rumo do país. E foi assim que Ranieri Mazzilli morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.